Olá, estamos aqui na Casa de Paternidade com o Paulo Ferreira, administrador. Olá, Paulo. Olá, Marcos, tudo bom? Bom, pode nos contar a história, nos mostrar a Casa de Paternidade, onde é que ela está inserida, né? Então, vamos conhecer a Casa de Paternidade, né? Que a Casa de Paternidade funciona desde 2011. Ela está assentada aqui na Santa Luzia, na cidade estrutural Brasília DF. Essa comunidade ela nasceu na criação, né, das pessoas que trabalhavam no lixão da estrutural, né? Essas pessoas trabalhavam lá e moravam aqui, um assentamento próprio para isso. O lixão atualmente foi desativado, mas essas pessoas continuaram nas suas casas, na sua comunidade. Então a gente viu um papel, né, e sendo essencial construir, né, essa instituição para aportar as necessidades não só das crianças que vivem aqui, mas sim da comunidade, dos pais, jovens, das também, mães, adultos, sim, idosos, dos jovens, de todo daquele percurso, né, da criança ao jovem, do jovem aos seus pais e suas famílias. Então é isso que a casa faz. Eu vou mostrar um pouco mais para vocês. Vamos lá, né? Vamos lá? Conhecer a Casa de Paternidade. Um trabalho tão bonito. Sim. Que a gente precisa falar para outras pessoas conhecerem e participarem também no voluntariado. A gente conseguiu um incentivo, né? A gente, desde 2011, funcionava do outro lado, né? Era creche, né, do outro lado. Então a gente começou nesse princípio. A Casa de Paternidade tem uma história meio triste no início. Ela começou porque uma menina saía daqui da comunidade e ia pegar um ônibus, mas nesse percurso ela tinha que passar por uma mata, né? E nesse percurso que ela passou, ela foi abusada. Qual a idade da criança, né? Ela tinha em torno de seus 11 anos de idade. Já uma pré-adolescente. Uma pré-adolescente. Então, o Estado não conseguiu chegar a tempo, né? A gente sabe que é a burocracia. Mas juntou pessoas do meio público e vieram aportar essa menina. E viram a necessidade de criar uma instituição. Sim. Com isso, né, a gente entrou como voluntário, comprou um local, né, um local para ajudar essas crianças e começou como creche. Como creche, no primeiro momento. No primeiro momento. Sim. Que era do outro lado, depois a gente vê. Aí a gente fez esse lado com o intuito e a previsão de cuidar não só de creche, porque a creche é de 0 anos de idade até 3 anos de idade, mais o contraturno, porque essas crianças crescem. Sim, e foi surgindo outras necessidades. Sim. Aí arrebanharam os voluntários para trabalhar não só pela creche, mas dando continuidade a outros projetos sociais, correto? Sim, a gente foi se capacitando, melhorando. Então aqui a gente construiu, tem os banheiros, né? A gente tem aqui a cozinha. Vamos conhecer a cozinha. Olá, olá, tudo bem? Essas são as mestres, né? As grandes chefes aqui da cozinha. A gente está fazendo lanche aqui pro pessoal. E essa pequena princesa, qual o nome dela? Essa daí é a Cecília, eu gosto de falar. A Cecília futuramente vai trabalhar aqui como voluntária. E você percebe, as crianças já inseridas desde pequeno dentro da organização. No futuro vai estar aqui atuante, né? Assim que funciona nas grandes organizações. Bom lanche, viu? Bom lanche. Olá, Juliana. Oi. Muito grato pela recepção, né, da Casa de Paternidade. Fale um pouquinho para nós, né, o que é a Casa de Paternidade, como é que começou esse trabalho tão bonito. Então, há 14 anos atrás, infelizmente, aconteceu um acidente aqui na Santa Luzia. Até então, a Santa Luzia, ninguém sabia que a Santa Luzia existia. E a Santa Luzia foi criada para os trabalhadores ficarem mais perto do serviço, porque bem aqui perto é o lixão. E aí as pessoas começaram a fazer barracos para trazer
os recicláveis deles para eles poderem vender. E assim foram procriando e foram, né, pessoas da estrutural foram vindo para cá. E aí começou E Santa Luzia é um bairro da estrutural. Isso, da estrutural. Muito carente, por sinal, né? Muito. E aí nessa época aconteceu um acidente, né? E aí movimentou muitas pessoas de fora. Aconteceu acidente? Um acidente foi com uma criança que ela foi violentada aqui. Nossa. E ficou num estado muito ruim. E aí isso chamou a atenção das pessoas de fora, né? E aí começou com um grupo vindo para cá para dar assistência a essa família. Quando chegaram aqui, eu sou da comunidade, né? Moradora da Santa Luzia. Da Santa Luzia. E aí, quando eles chegaram aqui, eles viram que não só essa família precisava de ajuda, mas sim toda a comunidade. E aí começou a iniciar a vir, muitas pessoas vindo. Por que o nome é Casa de Paternidade? Porque aí, quando as pessoas começaram a vir, às vezes vinha um grupo da igreja evangélica, às vezes um grupo espírita, um católica. Então vieram todas a diversidade. Isso, e todo mundo trabalhando com um propósito só, trazer um pouco de dignidade para Santa Luzia, que no início era muito, hoje é muito carente, naquela época era muita carência. E o governo pressionando, era como assim, vamos botar vocês para fora, vamos colocar, e ninguém sabia de nada, e eles chegaram assim, não é assim. Então eles trouxeram informação para a comunidade, não só o arroz, o feijão, mas muita informação naquela época. E aí a gente... informação ou comunicação é tudo, né? É tudo, hoje em dia. É porque antigamente as pessoas falavam bem assim, eu tenho que viver num barraco de lona, porque a qualquer momento o governo pode me colocar para fora. Então eu não posso construir Eles falavam, vocês não podem construir tijolo, porque qualquer hora o dinheiro de vocês. E assim as pessoas viviam 5, 6 anos, sabe? Naquele sofrimento. Quando a Casa de Paternidade veio, eles falaram assim, não, vocês têm que sim ter um lar digno, porque não é assim, o governo tem que notificar, o governo tem que amparar. E assim as pessoas foram criando informação e aí começou a fortalecer a nossa comunidade, né? E aí, são quantos anos? 14 anos. 14 anos. 14 anos. Aí nós pensamos, então vamos colocar Casa de Paternidade, porque nós não acreditamos na religião. Nós acreditamos que tem um pai, independente da religião, acima de todos nós, que nos guarda e nos protege. E aí, então você tem, aqui a casa atende gente de todas as religiões e não religiosas. Isso. Perfeito. Nós recebemos, porque até então nós recebemos tudo aqui da Casa de Paternidade é doação, desde o livro, do alimento, da colher, todo esse prédio foi feito através de pessoas físicas com boa vontade que quiseram montar esse espaço. Sim. Né? E aí a pessoa... Foram um grupo de amigos que ajudaram, mas todo da cidade estrutural ou pessoas de outras... Pessoas de todos, cidade estrutural... De outros lugares também? De outros lugares. Brasília. De Brasília. Certo. E aí eles vieram... E aí o início da Casa de Paternidade, nós fazíamos só eventos dias de sábado e domingo, né? Todo sábado e todo domingo tinha um grupo que vinha e passava o dia com as crianças. Trazia roupa, trazia alimento, trazia brincadeiras e passava o dia brincando com essas crianças, né? Programava os passeios fora, porque a gente tem um projeto que é Criança na Cidade. Isso é desde o início da Casa de Paternidade, que é nós tirarmos as crianças de dentro daqui da Santa Luzia para conhecer outras realidades. Para conhecer outras realidades. A cultura. Abrir a mente dela e falar assim, olha, não existe só esse mundo pequeno. Não, aqui a gente já levou as crianças para orquestra, aí tem zoológico, cinema. Aí tem quase todos os festivais, o CCBB, a gente não saía de lá, né? E aí nós acredita nisso, que tem que mostrar para a criança outra realidade. Falar assim, olha, vocês são crianças, você tem um futuro pela frente. Então nós mostramos, existe essa realidade, existe isso. Os meninos falam assim, nossa, a gente levou as crianças agora pro cinema, assistir a estreia da Moana. E eu falei bem assim, eu vou levar as crianças na estreia, porque aí eles não vão ter spoiler, como eles falam, não vai ter nada. E assim, é para as crianças se sentirem até assim, privilegiadas. Né? E aí nós levamos, aí eu tia, nunca tinha visto uma televisão tão grande na minha vida.
Eles nunca viram a televisão. Nossa, mas eu me emocionei, sabe? Aquela gratidão. Sim, a gratidão. E aí a gente vestiu uma menina de Moana, né? E eles, todo mundo abraçando. E aí todo passa aqui, tia, qual é o próximo passeio? Eles ficam assim, sabe? Quando é que vai ter? Eu, calma, que nós estamos tentando. Mas assim, é muito bom você ver aquele sorriso. Sair dessa realidade. Sair dessa realidade. Conhecer outras realidades, né? Aí nós abrimos, depois que passou essa fase da casa de paternidade, de todo final de semana ter festa, aí a gente falou bem assim, agora a gente queria estar no dia a dia dessas crianças. Aí a gente abriu o CDC nessa época, né? Que é como se fosse um braço da casa de paternidade, Centro de Desenvolvimento da Criança, onde a gente cuidava de crianças de 4 meses a 4 anos de idade. E aí foi um grande desafio pra gente, porque a creche ficava aberta de 6 da manhã às 6 da tarde. E assim, era como se nós fôssemos a família, assim, daquela criança. A segunda família. Porque eles chegavam, tinham 5 refeições diárias, banho, tudo. Às vezes tinha família que não tinha condição, que a fralda que a gente mandava a criança já jantada, porque se a família não tivesse algo para comer, sim, ela claro. chegaria, né, na creche de manhã. E assim, eu voltava com a mesma fralda, né? A gente, porque não tinha, desculpa, não tinha fralda, então a mãe já levava a criança sem fralda. Sem fralda. E aí nós ficamos durante 8 anos com o CDC. E aí as criancinhas que eu cuidei desde pequenininha, de 4 meses, 6 meses, a gente viu essas crianças crescer. Já adolescente Já hoje. adolescente. E aí foi quando a gente conseguiu esse novo espaço, que foi uma nova fase da casa de paternidade. Eu falei assim, não, eu quero inserir educação dentro dessa comunidade. Educação. Não só ficar no filantropismo, né? Porque é tão essencial na hora quando a fome bate, né? Isso. O filantropismo é que salva. Eu fiquei assim pensando, nossa, a gente cuidou, alimentou, e agora o que fazer? Essas crianças estão crescendo e observando os passos dela. E aí foi aí que a gente resolveu, que eu tento diariamente conseguir parceiros para trazer português, matemática, violão. Aula de reforço, arte, cultura, balé. Então, Juliana, o que está acontecendo aqui? A atividade? Então, aqui, essa primeira parte aqui é o momento que os meninos vêm, eles chegam, aí eles ficam nessa sala, lancham, já foi servido o café da manhã para eles antes de ir para as atividades. Certo. Só com frio ou com vergonha? É o frio. Essa parte aqui tá um pouco bagunçada, desculpa, mas é porque todo dia a gente tem muita movimentação. Aqui a gente fez um refeitório para as crianças, mas a gente ficou mais viável de levar o lanche na sala delas. Certo. Então aqui a gente abriu um bazar solidário, né? E sempre se fala que, em termos de bazar, se fala que ganha-se as doações e não tem praticamente custo nenhum de pagar imposto ou pagar doações. Então isso reveste numa lucratividade melhor para manter a instituição funcionando, né? O bazar solidário... Geralmente o bazar, todo mundo fala que o bazar é uma força muito significativa em termos de manutenção das instituições do terceiro setor, correto? É, correto, mas assim, ela é uma captação de recurso, mas é uma captação de recurso alta, né? Ela é um recurso mínimo, então você consegue destinar ela por quê? Como a gente trabalha com contraturno, a gente tem muita criança e a gente precisa de bastante proteína. São 5 refeições ao dia. Então, assim, uma criança sem proteína, a didática dela não desenvolve... O cognitivo. Sim. Então, o que a gente faz? A gente pega esse insumo do bazar e transforma ele em proteína. A gente compra proteína, aí a tia faz e a gente entrega para as crianças. E o bazar a gente criou uma coisa além, porque hoje é roupa, mas amanhã, né, a outra semana a gente já trabalha com alimento. A gente recebe insumos não perecíveis de doadores, né? Certo. E a gente coloca aqui um quilo de arroz, né? Vamos colocar aí, tá R$30 atualmente, R$30, R$35. A gente vende a R$5 para a comunidade. Porque vocês também vendem as doações dos alimentos. Dos alimentos. Por quê? Porque às vezes a pessoa não consegue fazer uma compra, ela recebe R$600 Sim. por mês. Então, assim, R$600 você consegue comprar um arroz de R$35? E o próprio material do bazar também é preços simbólicos. Sim, igual dos alimentos, tudo simbólico. R$2. Qualquer Sim, material aqui dentro R$2, R$1. A gente vende tudo para ser acessível. Oi, Gil. Legal? Olá. Tudo bem? Tudo. Eu dou o nome dos teus filhinhos.
Júlia Sofia, 8 aninhos, e o meu menino Eduardo César, 10 anos. O que a Gil pode falar no papel de mãe, vendo seus filhos tendo a oportunidade dessa convivência social, cultural, né, aqui na Casa de Paternidade? Olha, eu tenho que falar que eles desenvolveram bastante aqui, que eles cresceram aqui praticamente, desde pequenininho, desde os 4 aninhos de idade. Eles participaram da creche, agora eles participam muito dos eventos, dos cursos, dos passeios. Eles adoram. Quando falam pra vir, eles alegra, já né? alegra. Casa de Paternidade. Já alegra. Porque o que a gente percebe na Casa de Paternidade tem muito afeto, tem Aqui muito respeito, tem muita alegria. Tem muita dedicação, eles se preocupam muito com as crianças, eles têm maior cuidado mesmo com as crianças. E eles fazem de tudo para as crianças ficarem felizes. Então eu confio muito. Quanto que para a criança é importante um espaço seguro, lúdico, porque com certeza daqui 15, 20 anos, esses teus filhos estarão no mercado de trabalho e o sucesso deles no mercado de trabalho, por incrível que pareça, está relacionado à base. E como é que foi a base? Você no papel de mãe te traz uma paz, né? Uma segurança. Sim, eu participo também bastante, acompanho muito meus filhos, me preocupo também, né? Aqui também está tendo cursos que eu deixo eles vir nos cursos aqui também, que é de informática, violão, a minha menina participa do balé. Poxa! E os passeios aqui também, tem muitos passeios educativos também, é muito bom. Poxa, que legal, que bom. Essa sala era bem menor, então a gente abriu ela era dividida no meio. Então a gente abriu ela, conseguiu um aporte, um incentivo para colocar esse espelho, né, que o nosso sonho é transformar essa sala numa sala bem profissional mesmo de balé para essas crianças. Eu falo que esse é o carro-chefe da casa, da instituição. Uhum. O carro-chefe, vou falar das meninas, porque o balé é uma coisa que é muito difícil você encontrar, principalmente num local como esse. Então, assim, como você vai ter um espaço para você produzir um balé, sendo que quase todo o piso daqui é de barro, é batido, é de piso grosso. Então a gente fez uma estrutura para aportar essa parte. E tem uma questão interessante da parte psíquica, que é a questão do espelho. Sim. Ela se olha, ela se observa, né? Isso trabalha a sua autoimagem. A autoestima das crianças. E o balé tem uma característica da disciplina, né? Então essas meninas, crianças, hoje, amanhã serão grandes mulheres, né? No mundo campo profissional. E Paulo, é tão interessante perceber o trabalho de vocês, com outras casas também, outras organizações, porque as famílias que estão em vulnerabilidade, em todo sentido, não só financeiro, mas emocional, psicológico e tudo. Então tá naquele mundinho fechado de problemas, né? Um problema atrás do outro, acorda de manhã com um problema e tudo. Ao entrar nesse espaço, né, de poder se expressar, de conhecer profissionais, voluntários que estão agregando valores, como isso mexe não só com a autoestima, a parte cognitiva do conhecimento, a questão de aprender a falar bem em público, que tudo é comunicação. Sim. Então, assim, como é que você vê esse resultado? Isso pode ser mensurado desde quando começou? Porque começou no barraco, né, na creche. Olha isso aqui, olha a estrutura. Graças aos voluntariados, as empresas que trabalham com a responsabilidade social e empresarial. Ou seja, é um conjunto, né? A gente tem um conjunto de várias respostas para isso daí. Bom. Olá, Tainê. Olá. Voluntária, incentivadora, motivadora do balé com essas meninadas. Eu vi lá as meninas dançando. Uhum. Conta pra gente a sua satisfação, começando por você, porque quando você tá alegre, feliz por balé, o que é o balé pra você? Balé pra mim é uma forma de expressão, é arte pura e é tudo pra mim. Eu tô no balé desde quando eu era criança, então pra mim já faz parte da minha vida. O balé então, desde é vida. Pequenininha, pied, cambré, relevé. É o mantra do balé. E a sua satisfação quando vê as crianças? Eu fico muito feliz. Aprendendo. Sim. Porque a alegria cura, né? A alegria é saúde, né? E também tem meninos que fazem balé ou só meninas aqui na casa? Tem meninos também. Alguns meninos, até aqui mesmo, alguns meninos que eles querem participar das aulas, aí eu falo, vamos, porque tem, né? Mas existe bastante esse preconceito, né, com o homem fazer balé, né? Porque, é coisa de mulher. Não tem nada a ver. Vai lá ver a coisa de mulher, sabe? E qual é a sua satisfação quando você vê todo um processo de um desabrochar
daquela criança tímida, que infelizmente é uma realidade, né? Algumas sofrem abusos, né, de violência doméstica em casa. Eu já vi coisa assim, ano passado mesmo, eu vi tem 2 meninas aqui do lado, sabe, que elas foram para um abrigo, sabe? Que ela foi abusada pelo padrasto, Sim, entendeu? E foi, muito triste. As 2 foram pro abrigo, a mãe ficou sem elas. E na hora que eu soube disso, que foi no meio da minha aula, assim, sabe? Depois da minha aula, que eu soube disso, que elas foram direto pro abrigo, eu comecei a chorar. E tem criança que chega assim em mim e fala, ai, tia, a minha mãe morreu, meu pai morreu. Aí eu pergunto, você como mora é que essa quem? estrutura emocional sua enquanto, né, professora, humanista, porque no fundo você é uma grande, né, humanista, o seu papel, a sua imagem enquanto professora de balé, de poder auxiliar esses transtornos mentais, emocionais? Então, eu tem que ter muita estrutura. Eu tento ficar o mais calma possível, não mostrar tristeza. Eu tento, toda vez que acontece coisas assim, né? Eu tento mudar de assunto, tento fazer brincadeiras com elas, eu tento ser mais calma, mais paciente também. Graças a Deus que eu sou muito calma e paciente com crianças, entendeu? E tento dar aquele acolhimento, sabe? Eu não sei se vocês perceberam que elas gostam bastante de mim, elas sempre ficam me procurando, sempre ficam tia, me abraçando. Eu gosto desse contato físico também com elas, sabe? De abraço. Porque muitas vezes as crianças, elas estão em casa tendo uma coisa na cabeça, sabe? É pai e mãe brigando o tempo todo, é coisa sobre dinheiro, é comida, sabe? Que elas não têm muitas das vezes também. Aí quando elas chegam aqui, eu quero mostrar aquele acolhimento, aquele abraço e para elas se sentirem importantes e verem o valor da vida nisso, sabe? Sim. Que muitas crianças, elas crescem e se tornam adultos disfuncionais exatamente porque elas não tiveram esse tipo de cuidado na infância, sabe? Eu mesma, assim, sabe? Eu não tive tanto cuidado também, sabe? Eu sempre me coloco no lugar delas exatamente para saber como é que é. A sapatilha do balé, sabe? A sapatilha é como se ela fosse a parte da gente, entendeu? As sapatilhas, agora que existem sapatilhas com pele para mulheres pretas, entendeu? Agora, entendeu? Né? Depois de anos e milhares de anos de balé, agora que tem essa conscientização, sabe? Sim. De uma inclusão para pessoas pretas, pessoas pardas, sabe? Indígenas de todos os gêneros, sabe? Pra isso, sabe? Você falou uma coisa que me chamou a atenção, uma vez conversando com outros protagonistas, e tiveram muita dificuldade numa área muito vulnerável social de colocar aula de balé, porque aí qual era a crítica de algumas pessoas da comunidade? Mas balé é para classe média alta para cima, aí vive no favelão, né, naquela coisa toda. E aí foi uma discussão, eu falei, não, as crianças, os adolescentes têm que conhecer, e porque nasceu em família de baixa renda, não pode ter acesso. Se tem um profissional que pode dar uma aula de balé, por que não alimentar um sonho? E assim, então você percebe crítica no terceiro setor de todos os lados. Quando a gente inseriu o balé, que hoje é o que mais tem a demanda... O balé? É o balé. Nós temos 70 crianças, 70 meninas no balé, inserida dentro do balé e tentando, sabe, conseguir mais recursos para aumentar. Eu ficava perguntando, estou aqui na comunidade, o que vocês querem, o que chama a atenção? Porque assim, tem muitas famílias que não têm uma estabilidade, né? Não tem, e aí é essas crianças que eu gosto mais de trabalhar. E aí então as crianças vêm com vontade própria, elas mesmas se levantam, elas têm que sentir vontade, falar assim, nossa, eu quero ir para casa de paternidade.
E aí eu ficava, né, elas vinham, às vezes eu fico aqui até tarde, na porta da creche, deixa aberta até 8, 9 horas. Aí o pessoal, os vizinhos, enquanto a Juliana não fechar a porta, esse tanto de menino sai da frente. E eu fico ali, sentado, conversando com eles, vendo a realidade, ver o que está acontecendo, só naquela posição de escuta. Casa de paternidade já traz afeto, né? Afeto, e o estudioso do psiquismo humano, o Carl Jung, ele fala, quando tem afeto, tem construção. Então, essas crianças e adolescentes, que não é só crianças, né, que vocês atendem, jovens também, então, ao chegarem aqui na casa de paternidade, eles sentem que abraçados, acolhidos. E você falando do balé, eu tenho uma prima que ela fez balé a vida inteira, né? E hoje ela não é bailarina, mas ela é uma exímia contadora, mas contadora de mão cheia. Ela falou que a disciplina que o balé passa, por mais que a pessoa não vai ser bailarina ou bailarino no futuro, vai levar a disciplina do balé. E aí que se fala, em termos de crescimento profissional, como é que você cresce sem disciplina, sem organização? E o balé tem isso, né? Isso, e o vínculo também, e a confiança que essas meninas ficam conosco, que aí nós estamos aqui, elas sabem que toda sexta-feira, as meninas da manhã, tem 4 turmas, 2 de manhã e 2 à tarde, né? Porque o balé foi tão grande, a gente resolveu sexta-feira só para elas. E aí elas têm esse vínculo, a gente sabe o que está acontecendo com elas. Sim, às vezes ela fala, tia, se na escola aconteceu isso, lá em casa aconteceu isso, então a gente tem um vínculo, uma segurança maior com essas crianças. E aí, na época, eu perguntei, o que vocês querem? As meninas, nosso sonho é fazer balé. Tia, mas é tão bonito o balé. Eu falei bem assim, eu vou trazer o balé para a comunidade. Fiquei 6 meses atrás de professora. A nossa professora mora em Planaltina e ela pega 2 ônibus para ficar aqui toda sexta-feira. E para quem não é de Brasília, Planaltina é o outro lado, viu? Atravessa o DF. É quase 1 hora, 1 hora e meia para ela poder estar aqui. E 9 horas da manhã, toda sexta-feira ela está aqui, que é a primeira turma. Aí tem 2 turmas de manhã e 2 à tarde. E assim, a gente vê as mães se esforçando para comprar uma sapatilha, para comprar um tunezinho, adequada, né? E aí agora a gente ficaram 2 anos com esse balé, sem o espelho, sem nada. E aí agora a gente conseguiu, com a persistência delas, de não desistirem do curso, delas estarem aqui. A gente exige nota, né? A gente tem um professor João que estava dando aula de matemática para os meninos e a gente exige nota dessas meninas. Então existe uma relação para que a criança ou o adolescente melhor participar das atividades sociais da casa de paternidade, precisa ter um bom rendimento escolar. Precisa ter um rendimento escolar. E assim, não que se a pessoa vir trazer uma nota baixa, nós vai falar, não vai participar. Mas aí ela tem que ter um compromisso a mais de estar aqui. Se esforçar, de melhorar. Você tem aula de reforço em várias áreas, não só matemática. Em várias áreas. Nos 14 anos de instituição, já houve assim, algum um assalto na instituição, porque a área é muito vulnerável e chama a atenção dos recursos que vocês adquirem, como computadores. Então, vamos lá no início mesmo, a gente recebia doações, a gente estava nesse planejamento, era tudo bem precário, era tudo de madeira. Madeira, né? Tudo de madeira. Você comentou comigo nos bastidores que o início que era madeira. Tudo aqui era de madeira, todas as casas em volta eram de madeiras, nada de alvenaria. Então a gente fez um muro de alvenaria, tinha algumas coisas, né? No início, por não ter o conhecimento e tudo mais, realmente a gente teve alguns extravios de algumas coisas, principalmente botijão de gás. Ah, é? Sim, porque o botijão de gás ele é muito visado, né? As pessoas ali precisam muito e na época era uma coisa muito cara, 14 anos atrás, né? Então, mas conforme a gente foi mostrando o nosso tipo de serviço dentro da comunidade, isso daí se extinguiu. A gente nunca mais teve um roubo, alguém entrou ou ameaçou, ninguém chegou ameaçou a gente. A comunidade passa a reconhecer o trabalho social. Sim. Que ela presta, né? Social, educacional, cultural, para a própria comunidade. Então cria, vamos dizer assim, um respeito. Sim, cria um respeito. Uma gratidão. E o princípio, né? Assim, valores. Os valores, os princípios, eles viram o princípio que a instituição tinha, que era de manter as famílias, né? Dar um suporte às famílias em volta e ajudar as crianças, né, a evoluir.
Olá, Sara. Olá. Como papel de mãe, você tem uma filha de 5 anos? 5 aninhos. Que está aqui dentro já da casa da paternidade. Qual é a sua avaliação desse acolhimento que a casa proporciona? E o desenvolvimento da sua filhinha? Qual o nome dela? Isa Vitória. Isa Vitória. Vitória, né? Gostei da Vitória. Né? Então, você como mãe acompanhando, já vê a diferença do antes, do processo atual? Bom, surgiu a aulinha do balé, né? Aqui. E quando eu descobri que dava essa aulinha do balé aqui, que eu falei para ela, pronto. E ela gosta do balé? Ama. Aí participa só do balé, por causa da idade, né? 5 aninhos. E quando eu esqueço o dia da aula, falta pouco minuto. Pronto. De me escabelar, por causa que perde a aula. Você consegue ver o diferencial do tempo que ela está aqui na casa de paternidade, no balé, como resultado em casa, no dia a dia? Porque o balé traz muito essa questão da organização. Bom, ela conhecendo agora a aulinha, ela já está bem incutida, né? Aí agora ali ela ganhou a sapatilha, a tia do balé. Pronto. E tá toda incutida. Chega em casa, fala os passinhos que aprendeu, as coisinhas que aprendeu, fica fazendo para me assim ver. Vai, né? E a alegria, muita alegria. Alegria é cura, alegria é saúde. E a pergunta que fica é, a Sara também, quando era criança, pensava em ser bailarina? Olha que coisa interessante, você coloca a sua filhinha aqui para fazer balé, né? Mas quantos sonhos tem dentro da Sara que talvez não foram realizados na infância, mas agora, graças à casa da paternidade, você vê sua filhinha lá no pied, cambré, relevé. Né? Como é que fica o coração da mamãe quando vê a filhinha dançando? Bem alegre, porque era algo que eu queria para minha outra menina. De 16 anos. 16 anos. Só que eu na época eu não tive chance possibilidade de pôr ela. Uhum. E eu acho bem bonito o balé. Sim. É algo que é incrível, aquela dancinha ali que eles fazem, aqueles passinhos. Aquilo ali é incrível. Então eu sempre quis aquilo para minha outra menina e eu não consegui. E você não dançou balé quando era criança? Não. Então você está realizando agora vendo sua filhinha demais dançando o balé. Todo ano a gente também faz o Festival das Profissões. A gente vai apresentando profissões, porque assim... Para estimular. Para estimular. E aí a pessoa fala assim, e aí como hoje a internet é muito, eu falo, gente, vamos aproveitar a internet. Nós conseguimos um parceiro aqui da cidade estrutural, que eles fornecem a internet de graça para a casa de paternidade. Que coisa boa. Né? Então vocês não pagam internet. Nós não pagamos internet. Certo. E assim, é muito boa a internet daqui. Eu falo, use isso como ferramenta. Sim, como pesquisa. Quando a gente vê que a criança está se interessando, fala, nossa tia, eu quero ser engenheiro. Nossa tia, eu quero ser isso. Nossa, o que isso faz? Aí a gente fala assim, nossa, tá vendo? A gente está abrindo a mente, um outro horizonte, vendo que lá assim, na frente eles podem, eu falo assim, através da educação, vocês podem mudar a realidade de vocês totalmente. Educação hoje é a vocês base. Estão aqui na comunidade, mas aí eu falo, se vocês persistirem, estudar, vocês podem passar num concurso público, vocês podem passar num serviço que traga uma estabilidade, alimentar um sonho e que não é um sonho impossível, que eu falo para eles que é um sonho impossível. Você tem uma melhora na qualidade de ensino das crianças. Você trouxe a criança, você dá 6 refeições para ela por dia. Sim. Então a gente pede que os pais mandem os boletins pra gente, que tem esse compromisso, pra gente acompanhar o desenvolvimento. Não é um indicador, é um indicador. É um indicador. É um indicador, e precisa de indicadores. Trabalhar na área social sem indicadores, você não sabe se o trabalho está funcionando ou não. Sim ou não, né? Então, sim, esses indicadores, né, se mostra a capacidade de onde o nosso projeto está indo, né? Vamos lá, aqui, né? É a nossa sala de informática. A gente está explorando aí, montando os nossos computadores, né? A gente está com uma certa dificuldade. Está montando os computadores, quer funcionando aqui, que todas essas bases estejam funcionando, né? Já temos o programa que vai processar a didática das crianças. A gente quer dar aulas básicas, né? De computação Word, o Excel, como formatar um currículo, que isso a gente já faz. Então, assim, essa sala aqui vai ter uma utilidade muito grande, só que aí o investimento aqui já é maior. Sim. Né? Então, a gente está atrás desse aporte, né? Inicialmente, a gente já faz um aporte de informática aqui,
mas ele é bem pequeno, porque é só na parte de empregabilidade. Certo. A gente tem um projeto de empregabilidade aqui dentro, que a gente faz parceria com empresas daqui de Brasília, capta vagas de emprego, aí a gente vem para outra parte, que é a parte didática. A gente chega com os adolescentes, com os jovens, com os pais, né, que estão nessa vulnerabilidade aqui e estão desempregados. Então a gente dá aquela aula de capacitação, uma oratória, uma Sim. parte de comportamento, uma vestimenta, como mexer no currículo, como comportar, direitos trabalhistas, são coisas bem básicas. Aí a gente leva a pessoa, né, a gente disponibiliza um Uber ou nós mesmos levamos lá para fazer a entrevista e a maioria já está empregada. Sim. Temos voluntários, né? A gente tem bastante voluntário. Um defeito muito grande era a questão que a gente não conseguia dar um suporte para o voluntário. O voluntário vem com aquele gás, com aquela energia. Quero dar uma aula de matemática. A galera que gosta muito de matemática. Por incrível que pareça, a aula de matemática tem muita gente. A demanda aqui é maior, a matemática é maior do que o balé, porque o balé também tem uma procura grande. A matemática tem. E E a criança pequenininha ao adolescente que está interessante. fazendo o Enem. olha só. Então a gente queria, vendo isso, a gente quer ajudar o voluntário dando uma ajuda de custo, Sim. que a pessoa venha confortável, Sim. chegar até nós. Às vezes tem que sair de manhã cedo, mora muito longe. A gente Já tem o paga café da manhã. tem o café da manhã, tem um Uber, tem um deslocamento, uma ajuda de custo, porque o voluntário também tem uma vida. Tem uma vida. Muito bem. Todo mundo tem uma vida. Aí essa é a parte administrativa de como evoluir a Sim. instituição para dar esse suporte, dar uma qualidade melhor para o voluntário dar uma qualidade melhor para a criança. Mas é o que ela merece. Eu acho que a grande dificuldade é o diálogo. É ter o diálogo entre colaboradores, empregadores, e aí o papel do terceiro setor, que é a instituição Casa de Fraternidade, no sentido do diálogo, de conversar com esses meninos que tem uma potencialidade gigante. Vamos lá, agora a gente vai ouvir o barulho e as crianças. Oi, Thay. Olá. Essa daqui é Olá. a Thay, tá? Ela é a professora de balé daqui das crianças. Dá um oi, Thay. Não é meu pé não, gente. Bom dia! Bom dia! Agora melhorou. Tem muita gente assistindo vocês, né? Tios e tias, né? Então, aqui é o que, Paulo? Aqui é a sala de arte. Né? Ah. Na verdade, a gente tem a sala de artes, mas é múltipla. Um dia é artes, no outro Sim. dia é matemática, no outro dia é Sim, português. sim, reforço. É o reforço escolar, é o Uhum. contraturno. Sim, sim, sim. E vocês gostam de trabalhar com as artes? Sim. Gostam de pintar, gostam de dançar, o que mais? Legal. Cantar. Quem sabe no futuro grandes artistas sairão daqui, né? Tantas histórias bonitas. Isso. Você gosta de fazer mais o que, meu jovem? Jogar bola? Sim. E você? Eu gosto de fazer balé aqui na casa de palma. Balé. Opa, legal. E você, meu jovem? Joga bola. E quem que gosta de pintar, afinal de contas? Que é a sala das artes. Olha aqui, olha a quantidade, né? Trabalhar com as cores, né? Quando nós pintamos, nós estamos trabalhando com a terapia interna, trabalhando as emoções. É isso aí, muito bem. Bom, Porque aqui na Santa Luzia não tem água encanada, a luz é gambiarra, não tem um posto de saúde, não tem nenhuma política pública aqui dentro. como Ferramentas vocês pegam a água? Tem Então, todo mundo- ponto de Aqui tem 3 chafariz, que eles chamam chafariz, que eles montaram Sim, uma estrutura em 3 pontos estratégicos da Santa Luzia, onde o carro-pipa vem Sim. e abastece. Aí a Casa de Paternidade, a gente entrou no Ministério Público e falou, imagina pra gente atender, nessa época eu atendia 75 crianças, ter que ficar indo buscando balde, que essas famílias vão buscar de balde em balde. Aí eles trazem o carro-pipa até a Casa de Paternidade, segunda, quarta e sexta. Por isso que aquela caixa fica ali fora, ali é para as pessoas em volta que precisar, pega no balde. Não tem uma condição, então a gente não poderia falar assim que hoje
Isso aqui é um... Ah, as pessoas amam estar aqui. Quem é que ama passar 15 dias sem energia elétrica? Perder tudo, já é difícil, a gente faz compra uma vez por mês, né? Já é difícil você comprar sua proteína é regrada. E aí você fica sem energia e acaba perdendo essa proteína, tendo que consumir tudo de uma vez. Quando a energia Por que volta... a dificuldade tão grande de vez em quando tem esses problemas de energia na região? Por O que causa eles que alegam? E assim, ninguém aqui paga, aí privatizaram, né? Ninguém aqui paga energia. Não é que nós queremos que entre agora para regularização, porque Entendi. é muito melhor você pagar a sua conta do que você ficar sem. Minha na casa de paternidade. Logo, logo vai ser bailarina, viu? Olha aí. Bom, e aqui, Paulo, o que acontece de bom? Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Poxa, o pessoal aqui tá com nota 10, tá? A sala de música Aqui é a sala de música, né? Mas hoje a gente usou para arte também. também. É, hoje Olha, a muito gente artista aqui. Olha lá, ó. Olha, Essa- que fantástico! Vocês gostam de pintar? Gostam de pegar na argila? Olha, parabéns pelo trabalho, muito bonito. Então, fale um pouquinho do trabalho que é desenvolvido aqui. Pai. O trabalho de arte, Mas fala o que elas fizeram hoje. a gente está fazendo elas hoje para desenvolver o lado artístico delas, né? Sim. Da pintura e tudo. Aí você pode ver, né, a pintura delas é bem abstrata. Eu deixei os desenhos delas ali na outra sala para secar, sabe? Aí agora a gente vai escolher 2 melhores desenhos para ganhar um prêmio. Acho o prêmio delas. Vamos ver. Cadê o prêmio delas? É os trenzinhos de fazer bolinha. Bem embaixo. É, aqui, ó. E no abstrato, olha. quando a criança começa a trabalhar com o abstrato, vai trabalhando com as emoções. Sim. Olha que bonito! Primeiro eu quero parabenizar todos vocês por trabalhar. Ah, é? Você desenhou o quê? Ah, legal, muito bem. Uma salva de palmas para ela, uma salva de palmas. Deu um sorvete? E esse sorvete é gostoso? Sorvete de quê? Baunilha com chocolate, né? Ela é esperta, né? Mas assim, nós sabemos que a arte expande, né? A arte mexe com o nosso emocional, com a criatividade. E como é que o resultado da... Bom, você já falou um pouco sobre o resultado, o desempenho dele na escola mediante o trabalho que é realizado aqui, né? A arte, por exemplo, é um fator significativo no processo de aprendizagem, de criatividade. A arte, né? A psicologia, tudo, ela é o início de tudo, né? Sim. Tanto para você aportar a matemática, as ciências, a história, que a arte é a cultura, né? Desenvolve para você poder pintar um desenho, você tem que saber, né? Você tem que aportar alguma parte da cultura em volta de você. Parabéns para todos vocês, uma salva de palmas. O elemento família presente em todos os desenhos, o elemento família, que nós chamamos de arte-terapia. A arte-terapia, né? Nossa, eu vejo. Aquela que a garotinha falou, né, Olivia? Olha aqui, você fez pontos isso. Então, é agradecimento para todos aqueles que já trabalham no terceiro setor, fazendo toda essa diferença. E um convite, né, para vir na casa de paternidade ou numa instituição mais perto de vocês. O importante é sempre a gente estar fazendo a diferença dentro da comunidade. Só deixar bem claro que as mães incentivem mesmo, porque pode ser algo pequeno, pode ser algo bem pequeno para uma criança vir para cá realizar uma aulinha dessa, só que
é muito importante, é muito gratificante. A criança sonha, começa a sonhar, Sim. né? Então, entreter a mente e o coraçãozinho dela com algo interessante assim é bem maravilhoso. Juliana e Paulo, gratidão por ter aberto a porta, né, da Casa de Paternidade e conhecermos o trabalho tão belo que vocês fazem. Nós que agradecemos a oportunidade de mostrar o nosso trabalho. Muito obrigada. E aqui chegamos ao final de uma bela história de uma instituição que agrega valores, trabalho belíssimo com crianças, adolescentes, jovens e adultos. E até a próxima, com muita gratidão. Às vezes, um pouquinho só que nós fazemos muda uma realidade muito grande dentro de uma comunidade.